Salve, meus nobres alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula focado do nosso concurso da PMCE, né? Nosso concurso aí deve estar saindo em breve, pessoal. Há muitos rumores, né, aí nas redes sociais de que ele pode sair até a semana que vem, né? Nada oficial, mas o bizu vem de fontes, né, bem confiáveis, né? Vários professores aí conhecidos, né, estão falando que o nosso edital está muito perto de sair e a gente tem que dar aquele gasto total, tá bom? Tem que dar o gasto total. Até se não for sair semana que vem ou daqui a um mês, você teria que estudar até sair o edital. Se é seu sonho, você não pode desistir, não pode parar. De antemão, pessoal, vai deixando aquela curtida no padrão para ajudar o canal do professor. Compartilha com os amigos, comenta que hoje a gente vai trazer uma aula muito boa de direito constitucional e a gente vai aqui acertar uma questão que vai cair lá na tua prova e tu não vai errar. Beleza? Então sejam bem-vindos nesse momento, né? Desliga o seu telefone, a gente vai fazer uma aula bem descontraída, vai ter todo um contexto, toda uma didática que você vai conseguir pegar tranquilo demais, tá bom? Nosso tema hoje, pessoal, que nós iremos estudar, né? Nós iremos estudar os direitos políticos, né? Os direitos políticos aí que inicia lá no artigo 14, pega o artigo 15 e o 16, tá bom? É um assunto muito cobrado, geralmente quando tá no edital, né? Sempre vem uma questãozinha, né? Quando está previsto no edital, geralmente é muito difícil não vir, é quase que um assunto certo, então você tem que ter conhecimento. A maioria das vezes, pessoal, quando eles cobram, eles não cobram questões tão avançadas, tá bom? Mas alguns concursos, eles trouxeram, né? Concurso de nível superior, principalmente, eles trouxeram algumas questões de um nível mais alto que você tinha que ter um conhecimentozinho mais aprofundado, certo? O concurso de vocês, quem vai fazer PMCE, cai para oficial também, se eu não me engano, esse assunto. Cai para o concurso de praça, então você tem que ter um conhecimento pelo menos ali entre o médio e um pouquinho aprofundado, porque se a IDECAN, né, que é a banca de vocês, venha cobrando aí um conhecimento mais aprofundado, você não vai perder a questão, vai passar na frente de um monte de gente. Inclusive caiu na IDECAN, Polícia Civil caiu, questão aqui dos direitos políticos, então é interessantíssimo que você tenha conhecimento. Então, começando aqui pelo nosso artigo 14, olha o que ele vai dizer aqui, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, ó, direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei, mediante, então nós temos aqui o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. Vamos parar aqui, esquece o parágrafo primeiro. Daqui, pessoal, você fazendo uma leitura simples, eu indico que você imprima o texto legal, imprima a Constituição, né, dividida assunto por assunto que você vai estudar e faça uma leitura geral, porque às vezes a banca só cobra a letra da lei. Então, vou mostrar para vocês um exemplo. Ó. Caiu agora 2022, pessoal. Ó. Direito Constitucional, ó. Direitos Políticos PCMG. Concurso aqui, se eu não me engano, de nível superior, né, pessoal? Então, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, ó, ele quer o exceto, ó, ele quer o que não está no dispositivo, né, lá no artigo 14, ó. Exceto que, ó, ação popular, iniciativa popular, plebiscito e referendo. Note, pessoal, que no texto legal não fala sobre ação popular, certo? Nós temos o plebiscito, certo? Nós temos o referendo e a iniciativa popular. Nós não temos aqui a ação popular, então o exceto seria o nosso item A. Professor, simples assim, pessoal, não tem dificuldade. Então, olha, concurso agora de 2022. Então, sempre é um assunto que sempre cai, é uma questão que você não pode perder de jeito nenhum. Por quê? Porque se você perder, passa um monte de gente na sua frente. É simples. Então, pessoal, ó, quando a gente fala aqui, ó, da nossa democracia, quando a gente fala aqui da nossa democracia, nós temos uma democracia mista, tá bom? Chamada aqui democracia mista, e também pode ser chamada aqui de semidireta. Vou explicar por quê, ó. Vamos mudar aqui. Por que que nós temos uma democracia mista ou semidireta, pessoal? É simples. E é o que vai até explicar a nossa questão. Por quê, ó? A nossa democracia, né, ela pode ser, né, exercida aqui. Ela pode ser uma democracia representativa, que você já deve saber o que é pelo nome, ou ela pode ser democracia
direta. Pessoal, o que é a democracia representativa? Que essa aqui é a regra. A regra. Você vai votar em representantes, né, que vão representar você, né? Então você vota em pessoas para lhe representar. Isso daqui é a regra, democracia representativa. Por isso que nós temos uma democracia mista ou semidireta, porque aqui, ó, nós temos também a democracia direta, pessoal. E a democracia direta é justamente, ó, o que nós vimos aqui na questão, né, que é, por exemplo, ó, plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, tá bom? São as formas de democracia direta. Por que são formas de democracia direta? Pessoal, já caiu em prova, tá bom? Isso daqui já caiu, mais ou menos ele querendo saber o conceito de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Pessoal, o plebiscito, ó, vamos voltar aqui na letra da... Não, tá aqui, ó. Vamos aqui mesmo, ó, o plebiscito, pessoal. O que seria o plebiscito? É a consulta popular prévia, tá bom? Ela é prévia, ela é antes, né? Pela qual os cidadãos eles decidem, né? Ou demonstram a sua posição sobre determinadas questões, tá bom? A gente pode falar assim, beleza? Então, é mais ou menos isso, certo? E quem convoca é o Congresso Nacional, tá bom? Quando a questão for de interesse nacional, tá bom? Então, o plebiscito é uma consulta popular prévia, tá bom? Então, as pessoas, os cidadãos aí, eles decidem, né? Ou demonstram a sua posição sobre determinadas questões, tá bom? Já o referendo, pessoal, ó, note que o plebiscito é uma consulta popular prévia. E o referendo, aqui, ó, o referendo. O referendo, pessoal, também ele é uma consulta popular, só que o referendo, né, ele é realizado após o projeto de lei, né, ter sido lá elaborado pelo Congresso, tá bom? Então, ele vem depois, ele é após já ter sido feito ali o projeto de lei em questão, né, já foi elaborado ali pelo Congresso. Beleza? A matéria já foi definida pelos parlamentares. E aí a população, né, ela vai ter que aprovar ou não, tá bom? Ela vai aprovar ou vai rejeitar. Ela é feito depois, né? Já tem um projeto antes, a população vai aprovar ou rejeitar depois. Beleza? E a iniciativa popular, pessoal, é a iniciativa popular aqui de lei, né? Por quê? A iniciativa popular permite que os cidadãos os cidadãos apresentem um projeto de lei. Tranquilo, pessoal? Então, é basicamente isso daqui. Muito tranquilo, beleza? Já teve plebiscito, né? Aqui, por exemplo, acho que em 93 teve um plebiscito que o professor não era nem nascido, mas foi plebiscito para definir aí a forma de governo e o sistema de governo, né? Adotado no Brasil. E teve também o referendo em 2005, pessoal, da questão da proibição do comércio da arma de fogo, né? Vocês devem lembrar aí, né? Vocês devem lembrar que é o sim ou não, né? Vocês lembram desse tempo, né? Da proibição aí da comercialização da arma de fogo, né? E munição, né? Acho que até caiu questão sobre isso daqui, pessoal. Em 2018, acho que a VUNESP cobrou para escrivão, beleza? Então é basicamente isso daí, muito tranquilo para vocês, né, pessoal? Não tem muita dificuldade, tá bom? Show, meus amigos? Então, a questãozinha que você mata tranquilo aqui, você não tem muita dificuldade, né? Basicamente, se você tivesse dado uma leiturazinha, tivesse feito uma leitura tranquila na lei aqui, você conseguiria matar essa questão sem muita dificuldade, né, pessoal? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Aqui a Constituição, ela mistura muita coisa aqui, às vezes você não consegue entender. Note que ela falou aqui, ó, sufrágio, note que ela falou aqui voto, ela falou aqui secreto, né? E com valor igual para todos. A gente vai falar, pessoal, sobre o sufrágio, para você entender o que é. A gente vai falar sobre o voto, tá bom? E a gente vai falar sobre o escrutínio, né? Que pode ser aberto ou secreto, né? Aí você vai entender, né? Você vai entender o que é direto, o que é secreto, o que é o sufrágio. Então vamos lá, pessoal. Ó, deixa eu ver se eu abrir aqui. O professor não colocou aqui. A gente dá para fazer aqui, nesse espacinho aqui. Então, pessoal, primeiro, ó, você tem que entender o que é o sufrágio. Vou botar aqui ó, sufrágio. Você tem que entender o que é o sufrágio. Depois a gente tem que entender aqui, ó, vou botar aqui, ó, 2, o que é o voto. E 3, você tem que entender aqui o escrutínio.
Professor, nunca ouvi falar dessa palavra. Tudo bem. Agora você vai entender de forma bem simplificada. Vamos mudar aqui a cor da caneta para a gente poder explicar aqui com tranquilidade. Pessoal, o que é o sufrágio, pessoal? O sufrágio é a possibilidade do indivíduo ele participar das decisões do processo eleitoral, do processo seletivo. O sufrágio, ele pode ser universal, ele pode ser universal, como também ele pode ser restrito, tá bom? Ele pode ser restrito. Hoje no Brasil, como vocês sabem, o sufrágio ele é o que? Ele é universal, tá bom? Então, o adotado hoje é o sufrágio universal, né? Todo mundo, como a gente sabe aí em regra, pode votar, beleza? Por que que eu digo isso? Vocês sabem que há um tempo atrás, a mulher, ela não tinha o direito de votar, tá bom? O pobre também, pessoal, não tinha direito ao voto, né? Vocês estão estudando história aí, né? Estão estudando história do Ceará, história do Brasil. Vocês sabem que até um tempo atrás não podia. Hoje, sufrágio é universal. Cada homem vale um voto, beleza? Essa é a regra. E a gente tem o sufrágio restrito. É claro que hoje não vale, mas você tem que entender, tá bom? Esse sufrágio restrito, ele pode ser censitário, ou ele pode ser capacitário. O que significa dizer, pessoal? O sufrágio restrito, ele pode ser censitário, ou seja, está ligado ao poder aquisitivo da pessoa, né? Só os ricos podiam votar, né? Está ligado ao pobre e ao rico aqui. Você sabe que o pobre não votava. E o capacitário, pessoal, está ligado à capacidade intelectual. Você lembra que o analfabeto, ele não votava, tá bom? As mulheres, elas também não podiam votar, tá bom? Porque eles dizem aqui que falta a capacidade intelectual, tá bom? Claro que isso aqui está totalmente ultrapassado, mas se você for estudar a história, até um tempo atrás, isso daqui era adotado, tá bom? Hoje, o nosso sufrágio é o quê, pessoal? É universal. Vou até botar uma observação aqui, ó. Vamos botar aqui a nossa canetinha para deixar para vocês. Vamos ver aqui, cadê? Marca texto. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui marcadinho para você, tá bom? Então, hoje, sufrágio universal. Foi muito forte aqui, mas deixa assim mesmo. Dá para entender. Tranquilo, então, você tem que saber isso daqui. Então, sufrágio, como você sabe, é a possibilidade do indivíduo ele participar aí, das decisões do processo eleitoral, aí, do processo seletivo. Beleza? O sufrágio pode ser universal ou restrito. Universal é o que é adotado hoje no Brasil. Cada pessoa vale um voto, né? Todo mundo pode votar em regra. E a gente tem um sufrágio aí restrito, né? Pode ser censitário ou capacitário, beleza? Quando a gente fala do voto, senhores, ó, o voto, ele pode ser aqui, ó, ele pode ser direto, como também ele pode ser indireto. E aí eu já vou ter que falar do escrutínio para a gente poder fazer aqui uma pequena associação, tá bom? O escrutínio, ele pode ser aberto, ou secreto. Basicamente, pessoal, é a forma de votar, tá bom? Então, pessoal, ó, o voto ele pode ser direto ou indireto. Lembra, pessoal, que quando vocês estudam as cláusulas pétreas, vocês sabem que o voto ele é direto, ele é secreto, ele é universal e periódico, tá bom? Então, quando vocês vão estudar lá as cláusulas pétreas, ele diz que o voto, ele é o quê, pessoal? Ele é direto. Aqui a confusão é maior ainda, né? O direto, secreto, universal e periódico, né? Não é assim, pessoal? Então, o voto é direto, secreto, universal e periódico. Pessoal, quando a gente fala do voto, ó, o voto indireto, isso daqui já aconteceu no Brasil,
né, aconteceu no Distrito Federal. O governador lá no tempo, ele perdeu o mandato, tá bom? Ele perdeu o mandato, teve um problema no partido, se eu não me engano ele saiu do partido e ele perdeu o mandato. O vice assumiu, mas depois ele saiu também. Como estava bem pertinho de acabar o mandato, né, o que que fizeram? Fizeram aí, né, o voto indireto, ou seja, o parlamento, né, os deputados distritais, eles votaram, eles escolheram o governador, tá bom? Só, pessoal, que quando eles foram escolher, tá bom? O voto, no caso aqui, se você ligasse a TV ou ouvisse na rádio, você conseguiria ver o voto de cada deputado. E lá o deputado falava, eu voto em fulano de tal, porque era indireto, tá bom? Ele escolhia e todo mundo sabia em quem aquele parlamentar estava votando. Então, pessoal, nesse caso, né, era aberto, tá bom? Então aqui, ó, eu posso dizer que ele era aberto. Então, quando eu tenho voto indireto, ó, ele é aberto, em tese, tá bom? Indireto, vou botar só aqui, ó, indireto. Beleza? Já o voto direto, pessoal, é que é secreto, tá bom? Então, o que é secreto aqui, ó, é quando o voto é direto. O voto é direto. Então, ó, você pode prestar atenção que houve uma confusão que se você não entender aqui essa situação, você vai se perder. O voto é direto, tá bom? Secreto aqui, pessoal, o escrutínio, né, que é a forma de votar que é secreto. Universal, né, o sufrágio é universal, tá bom? Então note que ele fez uma bagunça, mas agora você sabe bem direitinho o que é cada um, tá bom? Então tenha isso aqui para sua prova, porque se ele quiser aprofundar, você tem que saber o que significa cada um, tá bom? Então o professor vai até deixar marcado aqui também, tá bom? Nós vimos o que é o sufrágio, nós vimos o voto, pode ser direto ou indireto, nós vimos o escrutínio, que pode ser aberto ou secreto, beleza? Então agora deu para você entender. E fizemos o adendo aqui, a cláusula pétrea, né? Que o voto é direto, secreto, universal e periódico. Então você sabe aqui bem direitinho, beleza? Prosseguindo, pessoal, prosseguindo, após a gente fazer aqui essa pequena comparação aqui, para você ter um entendimento pleno mesmo, né, do que a gente está estudando, a gente vai ver agora a questão do alistamento eleitoral e o voto, tá bom? Alistamento eleitoral e o voto. Eu acho que eu trouxe até uma questão que foi cobrada isso daqui. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Pronto, eu coloquei, mas primeiro vamos explicar e depois a gente vai para a questão. Você vai ver que você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Tenho certeza que você anotou aí, o professor vai apagar. Você já anotou no seu caderninho, né? E a gente vai aqui dar continuidade. Vamos colocar aqui o nosso apagador, beleza? Vamos colocar aqui nossa caneta. Pessoal, a gente vai falar agora do alistamento eleitoral e o voto. Alistamento eleitoral e o voto. Pessoal, quando a gente fala do alistamento eleitoral e do voto, ou ele é obrigatório, ou ele é facultativo. Pessoal, isso aqui é extremamente cobrado em prova de concurso público. Isso daqui cai demais. Pessoal, o alistamento eleitoral, ó, e o voto, ó, eles podem ser tanto obrigatórios como facultativos. Lembrando, pessoal, que nós temos capacidade eleitoral ativa, né, que é a nossa capacidade de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é quando a gente pode ser votado, beleza? Pessoal, obrigatório, como vocês sabem, é para os maiores de 18 anos. Até aqui não tem muita dificuldade. Então, quando você completa aí os seus 18 anos, né? Então, ó, obrigatório, maiores de 18 anos, o alistamento e o voto eleitoral é obrigatório. Já o facultativo, pessoal, é para os analfabetos. Os analfabetos, beleza? Para os maiores de 70 anos, quem tem mais de 70 anos. E também, pessoal, quem tem aí, né, entre 16
entre 16 e 18 anos. Ou seja, quando eu completo 18 anos, pessoal, aí eu tenho que votar, né? Eu devo votar, é obrigatório. Já quando eu estou entre 16 e 18 anos, eu posso votar, tá bom? Então, pessoal, muito cuidado, porque quando a gente fala aqui dos analfabetos, note que o alistamento eleitoral e o voto para ele é facultativo, tá bom? Então, a capacidade eleitoral ativa dele é facultativa, tá bom, pessoal? Agora, quando a gente fala da capacidade eleitoral passiva, aí, pessoal, o analfabeto, ele não pode ser votado, tá bom? Então, você vai colocar isso, ele pode votar de forma facultativa, beleza? Só que ele não pode ser votado, tá bom? Então, a gente pode até puxar aqui para cima, ficou um pouco espaço, né? Então, ó, capacidade... Isso aqui você vai botar no seu caderno de forma mais organizada. Eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa, como vocês sabem, é facultativo. Beleza? Já, quando a gente fala da capacidade eleitoral passiva, ou seja, é quando ele vai ser votado, tá bom? Nesse caso aqui, é proibido. Beleza? Ele não pode ser votado. Tranquilo, pessoal? Muito fácil. Isso aqui cai demais em prova, você tem que saber. Agora, o que é campeão recorde é esse aqui, ó. Esse daqui cai muito, pessoal. É os maiores de 70 anos de idade. Por que cai muito? Porque lá no Estatuto do Idoso, né? Ele diz que lá é a partir de 60 anos, né? A pessoa é considerada idosa. E aí, eles trazem, em vez de 70 anos, para o alistamento eleitoral e o voto facultativo, eles botam 60 em vez de 70. Às vezes você lê rápido demais, ele escreve 60 anos e você nem percebe. Nesse caso, pessoal, é mais aí os maiores de 70, ó. 70 anos. Tomem muito cuidado, porque às vezes passa batido, tá bom? Você erra a questão por causa de leitura. Então, aqui você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Maiores de 70 anos. E esse aqui você não erra, né? Os maiores aí de 16, né? E menores de 18 anos. Beleza? Esse aqui também você não tem como errar. Então, facultativo para, ó, na letra da lei, analfabetos, ok? Os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Muito fácil, é cobrado demais, pessoal. Isso aqui vocês matam muitas questões, isso aqui sempre costuma cair. Tem no edital, sempre cai. Tanto que caiu na IDECAN 2021, ó, Direito Constitucional, Direitos Políticos, PCCE, Escrivão de Polícia Civil. Ó, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos, nós vivimos agora, né? Note que só fazendo uma leitura você acertaria uma questão de um dos concursos mais difíceis do Brasil, pessoal. Esse concurso foi muito difícil, tá bom? O pessoal que veio de fora não acreditou, as questões vieram no nível altíssimo. Então, ó, os analfabetos, sim, nós vimos que para ele é facultativo. Quando a gente fala da capacidade eleitoral ativa, né, de votar, o alistamento e o voto, tá bom? Os apenados, pessoal, tem dizendo aqui os apenados? Não, pessoal. Então, os apenados não. Os maiores de quê? De 70 anos, ok, maiores de 70 anos. Os residentes no estrangeiro, não, pessoal. Os maiores de 16 anos e menores de 18, ok. Então, o que está correto aqui é o 1, o 3... 1, o 3 e aqui o 5, né, pessoal? 1, 3 e 5. Então, nosso item correto aqui, 1, 3 e 5, seria o nosso item C, né? Que o professor não colocou aqui, ó. Seria nosso item C. Item 1, 3 e 5 estão corretos. Caiu agora em 2021. Então, vocês estão vendo, pessoal, que provas recentes, né? Tá sendo cobrado, pessoal. Isso sempre cai, tá bom? Parece que aqui é de lei, tá bom? Cai demais. Então, note aqui que foi cobrado aqui agora, recente, a mesma banca que vai fazer o concurso de vocês. A IDECAN vai fazer tanto CFO, como vai fazer também soldado, né? Concurso para soldado. Soldado da PMCE. Beleza? Então, ó, o alistamento eleitoral e voto são facultativos, tá bom? Sempre grifa lá no seu caderninho, ó, alistamento eleitoral e voto para os analfabetos, ok? Maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18. Muito fácil, é muito tranquilo para vocês. Show? Professor, tá fácil, cara. A gente busca aqui sempre trazer uma didática boa para você poder realmente entender.
Agora, nós iremos estudar as condições de elegibilidade, beleza? Se você está gostando da aula, não esqueça de curtir. Curte, copia o link do vídeo, manda lá nos seus grupos, né, de estudo para os seus amigos poderem também desfrutar de uma boa aula e que possam ganhar mais uma questão. Se vocês gostarem da aula, curtirem, compartilhar, comentar, o professor faz também a continuação. A gente pode trazer toda a parte aí de direitos políticos para vocês, tudo que está sendo cobrado, beleza? Pessoal, vamos para outro assunto que cai demais, que são as condições de elegibilidade. Pessoal, isso é recorde. Isso cai muito. Se você pegar as questões também, é muito cobrado, pessoal. É muito cobrado. Isso daqui despenca em prova. Então, quais são as condições de elegibilidade, pessoal? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária. O que é que mais cai? É esse último item, pessoal, a idade, tá bom? A idade. A idade cai demais, tá bom? Tem uma idade mínima para você que vai se candidatar a determinados cargos políticos, né? Que é a capacidade eleitoral passiva, tá bom? Então também tem uma idade mínima aí para você se candidatar a esses cargos, tá bom? Então isso aqui é tranquilo, isso aqui vai no decoreba, você aprende nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária. Quero fazer uma observação aqui na filiação partidária, pessoal. Quando a gente fala de filiação partidária, pode vir pegadinha na prova, eu já vou falar para você, porque teve um tempo que o Bolsonaro, ele era presidente, né, se eu não me engano, e ele deixou o partido dele, acho que teve uma briga, não sei, ele deixou, né, o partido e ficou sem partido, né? Só que quando ele foi se reeleger, ele teve que se filiar a um novo partido, senão ele não podia ser reeleito, né? Ele teve que se filiar. Então, pessoal, quando a gente fala de filiação partidária, o Brasil não admite candidatura avulsa, tá bom? Você tem que estar afiliado a um partido político aí para ser candidato a cargo eletivo, tranquilo? Então, fica essa observação para vocês. Isso daqui, ó, a idade mínima é o que mais é cobrado. Isso daqui cai muito. E com a simples leitura, você ia matar questão para delegado, inspetor, escrivão, polícia militar. Isso aqui cai para todos os concursos. Para a carreira policial, cai muito. Então, fique atento, tá bom? Então, ó, nós temos 35 anos. Ó, vai subindo. Vamos começar aqui, ó. Começa com 18 anos, tá bom? 18 anos de idade você já pode se candidatar a vereador. Depois sobe para 21, depois 30, depois 35. Então, pessoal, isso aqui, ó, é o Disque Constituição, tá bom? É o que, ó? É o 35, 30, 21, 18. Tá bom? Desconstituição pode te ajudar a lembrar. O 35, 30, 21, 18 pode te ajudar a lembrar. Beleza? Deixa eu ver se o professor consegue fazer aqui para vocês em uma janela em branco. Deixa o professor fazer som. Deixa o professor botar aqui uma abinha para vocês. O professor era para ter colocado uma tela em branco. Pronto. Então, pessoal, ó, é muito simples. Isso daqui é com resolução de questões. Você consegue decorar sem qualquer dificuldade, tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui 18. Nós temos 21. Nós temos 30. Nós temos 35, né, pessoal? 35. Beleza? Então, nós temos 18 anos, 21 anos, 30 e 35 anos. 18 anos, pessoal, para o cargo de vereador. Vereador. A partir do momento que você completa 18 anos, já completa aí o requisito da idade, tá bom? A prova também chama vereador de edil, cuidado. Se vier edil, mesma coisa, quer dizer vereador. Então, a prova pode querer te prejudicar colocando essa nomenclatura e você pode errar. 21 anos, pessoal, vem o prefeito. Vem o prefeito e vem também os deputados. Tanto deputado federal como estadual, tá bom? Tanto faz, tanto estadual como federal. E também juiz de paz, né? Juiz de paz. O juiz de paz, pessoal, ele celebra casamento, tá bom? Tô colocando para vocês aqui. Eu acho que não vai cair, mas só para você ter aí noção, beleza?
30 anos, pessoal, 30 anos vem o governador, os governadores, né? Governador de estado, tá bom? Então ele tá aqui sozinho, 30 anos. E por último, 35 anos, nós temos o presidente da República e nós temos também aqui os senadores, né? Ou seja, o senador. Tranquilo? Então veja que é muito tranquilo. O que é que pode vir aqui pegadinha de prova para vocês? O vice tem que ter a mesma idade? Sim, pessoal, o vice tem que ter a mesma idade, beleza? Quando for prefeito de capital, por exemplo, São Paulo é muito grande, né? Então, ó, o cara só 21 anos, e aí, pode, pessoal, tá bom? Pode ser prefeito de capital também, continua a mesma idade. Então, essas besteirinhas aqui, você não cai esse tipo de pegadinha, tá bom? É engraçado, pessoal, que o Senado, né, aqui é chamado de Casa dos Anciãos, né, pessoal? Porque você vê aqui que até 35 anos, né, antigamente, o pessoal não vivia muito, né? Com 35 anos o cara já estava ali no finalzinho da vida, né? Então é chamado de Casa dos Anciãos, beleza? Então, note que quando você completa seus 35 anos aqui, você já tem capacidade plena, né? Você pode se candidatar a qualquer cargo eletivo aqui, quando a gente fala do requisito idade, tá bom? O professor aqui, se o professor fosse se candidatar, eu só podia vir até aqui, ó, até prefeito, deputado, né? Prefeito ou deputado aqui, beleza? Então, 18 anos nós temos os vereadores, 21 anos prefeitos e deputados, seja deputado estadual ou federal, 30 anos nós temos os governadores aqui, né? 35 anos presidente da República e Senado, para senador. Show, professor, deu para entender com tranquilidade, tá muito fácil, beleza? Então, para a gente fazer um aparato geral da nossa aula, de tudo que a gente viu, né? Vamos fazer aqui um aparato, vamos fazer uma revisão, você nunca mais vai esquecer. Essa aula aqui vai ficar marcada na sua vida, porque você não vai mais esquecer tudo que o professor ensinou aqui. Então, pessoal, a gente falou da capacidade, né? Quando a gente fala de direitos políticos, nós temos os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos, né? Nós estudamos aqui os direitos políticos positivos, né? Que a gente falou da capacidade eleitoral, capacidade eleitoral ativa. Quando eu falo de capacidade eleitoral ativa, pessoal, eu estou falando de quê? Né? De você votar, né? O seu direito de votar. Beleza? Então, a gente falou aqui, ó, a gente falou do voto e alistamento. A gente falou do voto e alistamento, como vocês sabem, né? A regra, qual é a regra, pessoal? A regra aqui é obrigatório, né? Como nós vimos aqui, a regra é que seja obrigatório. Beleza? E a gente sabe que o voto e o alistamento também pode ser facultativo. Facultativo. É facultativo para quem, pessoal? Vocês lembram, pessoal? Ó, maiores de 70 anos, isso aqui cai muito. Eu digo porque eu já fiz várias questões, isso aqui cai demais, né? Os maiores aí de 16, né? Entre 16 e os menores de 18 anos, né? Isso daqui não tem como errar. E também a gente viu que entra nesse rol aqui os analfabetos. Já eu vou chegar nas idades, né? E eu quero ver se vocês vão acertar, viu? O professor vai cobrar de vocês. Então aqui não tem muito segredo. Também falamos aqui, pessoal, a capacidade eleitoral ativa. Também falamos aqui da capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva. Estudamos as condições de elegibilidade, né, pessoal? Então aqui é no caso de você poder ser votado. Ser votado. Então, pessoal, a gente viu lá, né, ó, condições de elegibilidade, ó, nacionalidade brasileira, beleza, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e, por último, a idade. Vamos fazer um resumo, pessoal, da idade, né? Eita, e o negócio que o professor colocou
Já saiu. Então eu quero ver se você lembra aqui da questão da idade. Vamos fazer aqui um resumo da idade, eu quero ver se você vai acertar. Não vale pescar, hein? Quero ver se você tá padrão. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao nosso raciocínio. A gente está falando da capacidade eleitoral passiva. Agora eu quero fazer aqui a questão da idade, tá bom? Idade mínima. Isso aqui cai demais, você tem que saber. Idade mínima. Dificilmente eu erro uma questão sobre essa questão da idade. Por quê? Porque você tem métodos que você consegue aprender isso aqui. Um é o de Constituição, né, que é o que? É o 35, 30, 21, 18, né? 35, 30, 21, 18. Só que você, com o tempo fazendo muitas questões, você aprende sem precisar dessa decoreba, tá bom? Então, só fazendo mesmo muitas questões, você consegue. Vai ter uma hora que vai sair bem natural. Você não vai ter muita dificuldade. Então, vamos lá. Caneta vermelha. Nós temos aqui, ó. Professor, 18. Depois de 18, você lembra, vai para 21. De 21 já vai para 30. De 30 depois já vai para 35. Você tem a capacidade plena aqui, né? E ainda tem aqueles outros requisitos que você também já sabe, que é tranquilo. Você vai fazer muitas questões e você vai aprender. Inclusive, pessoal, o professor tem um intensivão de questões focado na PMCE. Adquira o intensivão do professor que está muito barato. Vou deixar na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Lá você vai ter aulas com o professor teórica de Direito Penal Militar, Direito Constitucional e Processual Penal Comum. E você vai ter um intensivo de questões, vai ter um PDF, pessoal, das questões mais cobradas, focadas na IDECAN. A gente vai gabaritar a parte específica, pessoal. É para gabaritar mesmo. Você vai gabaritar direito constitucional, vai gabaritar penal militar. Pessoal, a matéria de direito penal militar é gigantesca. Você vai perder muito tempo estudando tudo. Você tem que estudar o que mais cai. Então vem estudar direito penal militar com o professor. Tem aulas de direito penal militar no nosso canal, tá bom? Então, no final do vídeo o professor fala, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos lembrar. 18 anos nós temos quem, pessoal? Me ajuda aí. Quem é que tá aqui com 18 anos? O vereador. Vereador. Beleza, até aqui tá fácil, né? 21 anos, pessoal, quem é que tá aqui? Prefeito. Prefeito, quem mais, pessoal? E os deputados. Tanto deputado estadual como deputado federal, né? E o juiz de paz, tá bom? Aqui você coloca aqui aí os juiz de paz. Tranquilo demais. 30 anos, quem é que tá aqui com 30 anos? A gente sabe que é quem, pessoal? É o governador, tá bom? Então aqui nós temos o governador. Muito tranquilo. E com 35 anos aqui, quem é, pessoal? Ó, veja, pessoal, que é de acordo com a importância do cargo, né? Nós temos aqui o presidente. Nós temos aqui o presidente, né? E nós temos também aqui os senadores. Lembrem-se que a mesma idade vai se aplicar aos vices, né? De cada um. E também, como vocês sabem, se for, por exemplo, prefeito de capital, ainda se aplica a mesma idade, mesmo que a capital seja gigantesca, tá bom? Não tem problema. Então, nós vimos aqui os direitos políticos positivos, né? Capacidade eleitoral ativa, que é você votar, capacidade eleitoral passiva de ser votado, tá bom? Então, nós vimos os requisitos, né? Na próxima aula, que o professor vai postar aqui no YouTube, nós vamos falar sobre os casos de inelegibilidades, né? Nós vamos estudar os direitos positivos e negativos. Então, a gente tem caso de inelegibilidade absoluta, está previsto na Constituição, inelegibilidade relativa, que tem na Constituição, também na lei complementar. Então, curtam, comentem que próxima aula a gente traz a continuação. Posso trazer mais questões se vocês pedirem. Compartilhe o vídeo aí nos grupos de estudo, dá essa força pro professor, curte, compartilha. E o nosso intensivão, pessoal, ó, o nosso intensivão, você vai ter aula com o professor de Direito Penal Militar, beleza? Direito Penal Militar. Pessoal, Direito Penal Militar é um conteúdo extremamente grande. Com o professor, você vai estudar o que mais cai. O professor faz um raio-x, tá bom? O professor faz um raio-x em todas as provas de polícias militares dos outros estados. Eu pego aqui, por exemplo, as provas da PM Piauí, PM Bahia, PM São Paulo, se eu não me engano, algumas provas não cai direito penal militar da PM São Paulo. Enfim, eu faço um aparato geral
e tudo que está sendo mais cobrado em direito penal militar, pego as questões que sempre está sendo cobrado e coloco para vocês e dou aula em cima dessas questões. E você vai ter lá um PDF com essas questões, certo? E os PDFs com as questões comentadas. Você vai fazer a questão e vai ver os comentários e vai aprender o que mais está caindo em direito penal militar. Não tem muita questão da IDECAN, então nem se iluda, tá bom? A IDECAN quase não tem questão de direito penal militar. Agora, quando a gente fala de constitucional, aí sim, constitucional, o professor vai focar 100% na IDECAN. É óbvio, pessoal, que as questões que você tem da FGV vai servir também, não descarte, tá bom? Mas a gente vai focar 100% na IDECAN. E também vai ter o Código de Processo Penal Comum aqui com o professor, tá bom? Também tem muitas questões da IDECAN. Você vai ver teoria. Então, essas 3 matérias aqui, vocês vão ver teoria com o professor, focado aí para gabaritar o que mais está caindo. Então, nosso intensivão vai ter questões e videoaulas, tá bom? Então, o curso está de promoção, aproveita, vai na descrição do vídeo, chama direto no WhatsApp do professor que eu faço uma promoção show pré-edital. O edital tá para sair, então aproveite a promoção para você não ficar de fora. Vamos para cima, preparação total para o concurso da PMCE. O nosso edital deve sair em breve. Vamos estudar, vamos se preparar para a gente poder garantir na sua aprovação. Se você não conseguiu passar no último, essa é a sua hora, é a sua chance, basta que você dê o seu melhor. Beleza? E lembrando, pessoal, que vem também, ó, os vademecos, tá bom? Então vem o vademeco, beleza? O vademeco de todas as